Olá, professor, seja bem-vindo a mais uma aula de Educação Física. Vamos fazer a orientação didática da aula 7.3, hoje falando sobre exercício físico na prevenção de problemas da coluna vertebral. Temos uma proposta de atividade extraclasse muito interessante, tenho certeza que você vai gostar muito e depois você vai poder dar o seu feedback para a gente, dizer como que foi a experiência aí com as aulas, com os estudantes da mediação tecnológica. Vamos conhecer a proposta? Acompanha comigo aí no slide. Então, nós estamos na 7.3 da unidade 1, que falamos aí sobre exercício físico na prevenção dos problemas da coluna vertebral. Essa aula, ela vem de um bloco de aulas, onde a gente tem a 7.1, que é a aula em estúdio, que é feita por mim e pela professora Iris. Depois nós temos a 7.2, que é a aula de exercício relacionada a esse assunto. E aí, no momento da aula 7.3, é a aula prática com o professor de Educação Física presencial. Essa aula ela tem uma duração aqui de 35 minutos, estimada para que o professor possa realizar essa prática na escola ou na casa do estudante, né? Orientar o estudante a realizar em casa, caso ainda esteja em tempos de pandemia. Então, vamos seguir. A habilidade para essa aula: demonstrar a relevância dos exercícios educativos e de fortalecimento muscular. Então, perceba, professor, que aqui o foco é trabalhar exercícios educativos e exercícios de fortalecimento muscular. E esses exercícios vão ser para quê? Para a prevenção ou tratamento dos desvios posturais da coluna vertebral. Então, vem aqui comigo. A gente tem aí uma sequência didática para trabalhar essa habilidade, de modo que, ao final da aula, o estudante tenha realmente conseguido aí fazer essa relação, fazer essa demonstração. Então, a gente vai apresentar agora a sequência didática da proposta dessa aula e, na sequência, a gente vem aí detalhando um pouquinho de cada etapa para que você consiga atingir essa habilidade. Então, fica comigo aí de olho agora na nossa sequência didática. Então, qual que é a sequência didática da aula? Então, nós temos aqui 3 momentos. O primeiro momento, a roda inicial, depois nós vamos ter a vivência e a experimentação e a roda final. Então, são 3 momentos aí, dividido aquele tempo de 35 minutos. Você deve estar se perguntando, mas Elisângela, eu preciso necessariamente seguir 5 minutos, 25 e 5? Não, você pode adaptar conforme a sua realidade. O que é importante? Atender a habilidade. Além disso, é importante que você tenha um momento que você vai contextualizar, um momento que você vai conduzir a atividade e um momento que você vai refletir com o aluno o que você trabalhou lá nas atividades. Então, a nossa sequência didática tem que conter, né, todos esses momentos de aprendizagem com o estudante. Nós também fazemos a recomendação que você siga aí uma estrutura, onde nós temos o conceitual, o procedimental e o atitudinal. Isso para quê? Para que esse estudante consiga ali aprender a conhecer aquele assunto, aquela temática que você está estudando com ele. No caso aqui, sobre a coluna vertebral, o exercício físico na prevenção dos problemas da coluna vertebral. Ele aprenda a fazer, a conviver e a ser. Fazendo isso, nós atendemos aqui os pilares da educação e a proposta da Base Nacional Comum Curricular. Vamos seguir. Para essa aula, qual que é o material que a gente vai utilizar? Então, o material está bem acessível. Por quê? Porque ele foi pensado para o estudante realizar em casa. Então, a ideia é que, se o estudante não conseguir, no retorno aí às aulas, realizar essa prática na escola, ele possa realizar em casa. Então, nós temos aí como material um caderno, a caneta ou lápis, o papel A4, o celular e o cronômetro. Então, percebam que é um recurso muito acessível para que esse aluno consiga realizar essa aula. A recomendação de espaço físico, nós recomendamos aqui que seja um espaço aberto.
Então, vem aqui novamente comigo. Então, vejam bem. Quando a gente diz aí, sugere um material, que é um material mais próprio material escolar do estudante, é justamente, você já consegue perceber pelo material que não vão ser atividades muito complexas. E às vezes você diz assim, mas como que eu vou trabalhar um assunto relacionado aí a exercícios de fortalecimento, exercícios aí de alongamento, né, com o aluno em casa. Então aqui eu quero que você tenha esse olhar agora, quando a gente começar a detalhar um pouco mais a atividade, você consiga perceber que essa atividade que nós vamos apresentar, ela é flexível, ela tem uma flexibilização. Então, você pode adaptar ela para uma sala de aula, você pode adaptar ela para casa, para um espaço aberto, e você pode, inclusive, propor outras atividades que não sejam essas, ok? Então, vamos seguir agora para a nossa roda inicial, que é o primeiro momento da aula. Acompanha comigo. Então, nós temos aqui, vamos organizar essas atividades agora. Então, para eu organizar, eu vou precisar de quê? Primeiro, eu vou precisar observar o espaço, os espaços e os materiais. Você percebeu que o nosso espaço, o nosso material aqui está bem acessível, né? É importante também, professor, que no dia da aula 7.1 e da aula 7.2, que você assista a aula conteúdo e a aula atividade de sala. Para que, Elisângela, que eu vou assistir? Porque quando você assiste, você toma parte, conhecimento ali do que foi trabalhado no estúdio, e isso vai facilitar você na contextualização da aula. Então, você vai conseguir estabelecer os links e apontar a relação teoria e prática dos conteúdos, ok? Então, vamos seguir. Chegamos aqui na roda inicial. Roda inicial, então, é o nosso primeiro momento da nossa aula. Então, abordagem conceitual. Nesse primeiro momento, nós exploramos muito o pilar conhecer. Então, é importante que nesse primeiro momento da aula, o estudante comece aí a conhecer, a lembrar, na verdade, né? O que foi trabalhado na aula conteúdo. Então, vamos seguir. Elisângela, como que eu vou fazer para esse aluno lembrar? Então, olha bem a dica aí. Então, para esse aluno lembrar, você vai trabalhar com questão geradora. Opa, como assim? Então, você vai lançar perguntas para esse aluno relacionadas às medidas preventivas que ele adota ou que ele deve adotar, relacionada aos riscos dos desvios posturais. Então, você vai lançar uma pergunta para ele, vai instigar ali a reflexão, vai instigar ali ele a responder, ele se envolver. Aqui nós trouxemos dois exemplos de questão geradora. A primeira questão fala das medidas preventivas e a segunda questão fala do tipo de exercício físico, né, que nós podemos realizar. Então, vejam bem, vem aqui novamente. Então, Elisângela, na hora que eu for montar essa aula, eu preciso necessariamente trabalhar as duas questões geradoras? Não. Você pode trabalhar só uma, você pode trabalhar as duas, ou você pode, inclusive, gerar outra questão geradora. E qual que é o ponto de partida para você decidir se você vai utilizar uma questão geradora ou se vai utilizar outra? O ponto de partida é o diagnóstico. O que você levantou de conhecimento prévio do aluno, a realidade do seu estudante, o ambiente onde ele se encontra. Então, partindo dali, você toma essas decisões. Então, a gente trouxe outras orientações na tela do slide relacionada a isso. Acompanha comigo aí. Então, nós temos aqui, realize um diagnóstico. Então, você precisa ter esse diagnóstico sobre os cuidados com a coluna vertebral. Além disso, você vai fazer a proposição das questões geradoras. Então, você pode escolher uma dessas duas que a gente sugeriu ou criar outra. Vamos seguir. Aí agora você já problematizou com o aluno, você já mostrou para ele a importância do tema, aí nós chegamos nas atividades sugeridas. Quais são as atividades sugeridas para esta aula? Então, nós sugerimos aqui duas atividades. Uma primeira sobre um quiz, esse aluno vai realizar um quiz, e na segunda ele vai realizar uma pirâmide dos exercícios
para a coluna vertebral. Agora nós vamos detalhar um pouquinho de cada atividade dessa. Chegamos aí na hora da prática. Então, a hora da prática, que é o nosso segundo momento, ele consiste o quê? Mais especificamente nos pilares conviver e fazer, que são os pilares da educação. Esse é o momento que o aluno vai realizar as atividades propostas, vai realizar as atividades que nós mostramos no slide anterior. Então, vamos seguir. Na atividade 1, que foi a primeira atividade sugerida, que nós temos o quiz dos desvios posturais. Qual que é a finalidade desse quiz? Então, fica ligado aqui comigo. A finalidade dele é refletir sobre os hábitos do cotidiano e os riscos associados. Então, você vai realizar esse quiz pensando o quê? O meu aluno, o meu estudante, ele precisa refletir sobre os hábitos do cotidiano e os riscos associados. Associados ao que, Elisângela? Aos desvios da coluna vertebral. Então, vem aqui novamente comigo. Quando você realizar esse quiz, você pode realizar ele na sala de aula com questões abertas, eu vou já detalhar um pouco mais. Você pode fazer ele online, você pode pedir para o estudante realizar com a família. Então, tem várias possibilidades para realizar. O importante é que o foco, a finalidade dessa atividade é que esse estudante possa refletir os hábitos e os riscos associados. Agora, vamos ver como que pode ser feito esse quiz? Acompanha comigo aí, vamos lá, de olho na tela. Então, nós temos aí 5 passos para a gente realizar esse quiz. No passo 1, você vai escrever as perguntas. Bem fácil esse, né? Então, essa pergunta você vai colocar em uma tarjeta, em pedaços de papéis separados, para que você possa realizar o sorteio. No passo 2, você vai criar a tabela. Pode ser uma tabela simples do quiz, né? Onde esse estudante vai marcar. Já vou mostrar para vocês. No passo 3, ele vai envolver a família e os amigos. Ele pode, inclusive, se for na escola, envolver, né, os estudantes, os colegas de sala para realizar esse quiz. No passo 4, ele vai atribuir a pontuação. Essa pontuação de 1 a 5 para cada resposta, conforme os critérios de pontuação. Percebam aqui que no passo 4, esse aluno tem que já ter um protagonismo aqui, né? Porque ele vai ter que atribuir uma pontuação, ele vai ter que criar ali critérios para classificar, né? Para saber quem é que vai ganhar esse quiz. No passo 5, ele analisa a pontuação alcançada. Então, agora que a gente já mostrou o passo a passo para realizar o quiz, nós vamos avançar agora mostrando a tabela e mostrando uma proposta de pontuação. Acompanha comigo aí. Então, aqui a gente tem o modelo de tabela. Vejam bem, essa tabela, ela tem as questões aqui, ó, de 1 até o 10, é uma tabela bem simples, né? Ela tem as questões de 1 a 10, apontando aqui que seriam 10 questões. Na parte superior, ela tem as alternativas, então tem de A a E. Então, quando você lançar a primeira pergunta para o aluno, ele vai marcar. Eu acho que é a D. Então, ele marcou na D aqui. A próxima, ele acha que é a B. E assim sucessivamente, ele vai marcar. Quando ele marcar a opção A, significa o quê? Que ele nunca faz aquela afirmativa que foi feita. Então, nunca ou não. E aí vai ter um valor de 5 pontos. Se ele marcar B, vai dizer quase nunca. Ou seja, quase nunca ele faz isso. O valor é 4 pontos. Se ele marcar C, que é regularmente, ele vai ter um valor de 3 pontos. Então, ele vai dizer que tem uma frequência que ele faz aquela determinado hábito, aquela determinada situação. E a D, que é quase sempre, vai valer também 2 pontos. E a E é sempre. Aí a E vale ali 1 ponto. O que é importante colocar aqui? O quiz, ele é individual, porque a ideia é o quê? Que esse aluno reflita sobre o hábito dele, não é? Então, você vai fazer individualmente.
cada um faz o seu quiz. Vamos conhecer agora as perguntas? As propostas de pergunta para a gente fazer esse quiz? Acompanha comigo aí. Então, nós temos aí as 10 perguntas. Então, são 10 perguntas que nós preparamos aqui para vocês. Eu não vou ler todas as perguntas aqui, porque esse material vai para você separado. Você vai ter acesso a todas essas perguntas. O que é importante? Que você separe, né, nas tarjetas. Você pode até pegar impressa mesmo, pedir para o aluno recortar. Se você for realizar na sala, você já recorta impresso, que fica melhor. Se o estudante não tiver como imprimir, você pede para ele copiar, né? E aí para poder fazer esse quiz na casa dele. Cada pergunta dessa, ele vai marcar lá na tabela. Vou ler só a primeira para a gente ter uma noção aqui. Então, vejam bem. Você dá preferência para o uso de mochilas com 2 alças largas e acolchoadas? Aqui eu estou perguntando se esse estudante dá preferência para usar mochila ali com alças largas e acolchoadas. Então, esse estudante, vou voltar aqui, ele vai dizer, nunca faço isso. Ou quase nunca, ou regularmente eu faço isso. Quase sempre eu faço isso. Sempre eu faço isso. Então, ele vai optar aqui nessa legenda e aí depois ele vai fazer a soma da pontuação dele. Então, isso ele vai fazer com todas as questões, correto? Todas as questões. E aí, no final, ele vai fazer uma pontuação. Vou subir aqui toda a pontuação para vocês verem. Então, eu tenho aqui até 24 pontos, entre 25 e 29 pontos, entre 30 e 34 pontos, entre 35 e 40 pontos. Vejam bem, o aluno que atingiu até 24, ele é um aluno que está de parabéns. É um aluno que está super cuidadoso ali do seu corpo, da sua coluna. O aluno que atingiu 25 a 29, ele está bem, mas ainda pode melhorar. Então, ele pode fazer uma reflexão relacionada, né, ao que ele pode melhorar ali. O aluno que tem de 30 a 34, ele vai começar a perceber que tem algo que vai mudar, né? Então, ele vai começar a querer fazer alguns ajustes ali na vida dele, porque ele está com hábitos que podem influenciar a saúde da coluna vertebral dele. Agora, quem ficou entre 35 e 40 pontos, aí esse precisa mudar urgentemente, né? Porque ele já está com um comprometimento muito sério em relação aos cuidados com a sua coluna vertebral. Então, fechou o quiz, você reflete com o aluno sobre isso. Só essa atividade aqui, professor, ela já vai ser uma atividade que você vai conseguir trabalhar na aula toda. Fala assim, Elisângela, então eu posso fazer só a atividade 1? Pode. Só com ela você já atinge a habilidade. Mas, se você quiser, você também pode fazer a 2, que é o que nós vamos conhecer agora. Terminando a atividade 1, a gente já vai para 2. Vamos finalizar 1? Acompanha comigo aí. Então, nós temos aqui acima de 41 pontos. Esse acima de 41 pontos é uma forma de motivação, né? Diz assim, não perca as esperanças, né? Só o fato de você ter respondido o questionário, você já está refletindo sobre as suas mudanças. Então, esse aqui é a UTI, né? UTI do indivíduo. Mas é uma UTI aí que traz esperança. Então, você vai refletir também com ele. Fechando aqui, quais são os pontos de reflexão que eu posso trazer para essa atividade? Então, eu posso fazer uma pergunta para ele. Você já parou para analisar suas atividades diárias? Será que o aluno já parou para se observar? A postura, o que ele faz? É possível experimentar novas condutas? Se esse aluno se permite mudar as condutas diárias dele? Será que ele consegue fazer isso em algum momento? Será que ele se permite? Você pode perguntar também, que tipo de conduta o aluno acha que ele poderia mudar? Então, partindo do questionário, você pode aqui, né, do quiz, trabalhar com ele essas reflexões.
Você pode pedir para ele listar e ponderar o que ele gostaria de mudar. Aqui você pode estipular metas para ele, chegar assim ao final das aulas de educação física, que hábitos diários você mudou, o que você percebeu de diferente, você pode trazer para ele também nesse momento. E aí nós chegamos na atividade 2. Atividade 2 que fala sobre pirâmide dos exercícios da coluna vertebral. Qual que é a proposta dessa atividade? Então, essa atividade ela tem 4 passos. O primeiro passo é pesquisar sobre exercícios da coluna vertebral. Então, esse aluno vai realizar uma pesquisa. No passo 2, ele monta a pirâmide. No passo 3, ele ilustra esses exemplos dessa pesquisa. Lembrando que aqui o foco são exercícios para a coluna vertebral. E no passo 4, ele demonstra esses exercícios. Vamos ver como que fica. Aí nós temos aí um exemplo já aplicado de como que poderia ficar essa pirâmide. Então, esse aluno pesquisou e ele encontrou exercícios de estabilização, por exemplo. E aí nós temos aqui, no 1, exemplos de exercícios de estabilização. Ele pesquisou exercícios de fortalecimento muscular. Nós temos aqui no 2 alguns exemplos de exercícios de fortalecimento muscular. Ele pesquisou exercícios de alongamento e flexibilidade também, no 3. Exercícios aeróbios, no 4. E no 5, ele pesquisou exercícios que devem ser evitados. Como assim, Elisângela? O tipo de exercício físico que não é recomendado para quem tem problema de coluna vertebral. Então, é importante que esse estudante também identifique quais são os exercícios que não são recomendados para quem tem problema de coluna vertebral. Qual que é a variação dessa atividade, né? Você pode pedir para esse estudante, em vez de fazer a pirâmide dos exercícios, ele fazer a pirâmide dos hábitos posturais no cotidiano. Então, eu tenho aqui uma evolução. Lembrando que esse estudante precisa pesquisar, identificar os tipos de exercício e demonstrar aqui na pirâmide com ilustração ou com movimentos quais são os exercícios que podem contemplar aquele determinado grupo, ok? Fechando nossa roda final, já caminhando para o encerramento da nossa aula, nós chegamos aqui no último pilar, que é a abordagem atitudinal. Então, na abordagem atitudinal, qual que é a proposta? Nesse momento da aula é o momento que você vai fazer novamente a reflexão. Aí você lembra lá da atividade 1. Elisângela, lá na atividade 1 eu já fiz esse momento. Perfeito, aquele momento pode encaixar aqui se você for trabalhar só a atividade 1. Mas se você trabalhou as duas atividades, aqui você faz uma reflexão única, relacionado aos desvios posturais e aos exercícios preventivos. Você também orienta os estudantes a relatar como foi a experiência, lembrando que esse momento do relato ele é extremamente rico, para que a gente também possa melhorar a nossa aula, para que a gente saiba o que deu certo e o que não deu certo. Então, é importante você orientar ele a relatar e enviar para a gente, para que a gente tome conhecimento. Então, ele vai registrar todas as etapas da atividade. E aí, como que eu vou flexibilizar, né? Quais são os cuidados importantes? Eu tenho que cuidar que essas atividades podem ser adequadas, mas só vai ser adequada, eu não posso mexer ou alterar a habilidade proposta para a aula. O material, ele tem que ser acessível, então eu tenho que ter um material acessível para a aula. Vocês perceberam que o material que a gente ilustrou é bem acessível, então a gente consegue realizar a prática, independente se é em casa ou é na sala de aula. E aqui são as nossas referências relacionadas ao nosso trabalho de hoje. Quero chamar a atenção para essa última referência aqui, que fala sobre análise postural em escolares do ensino fundamental. Muito embora seja do ensino fundamental, mas ela tem uma proposta muito legal para adaptar para o ensino médio. Então, você pode estar buscando essa referência e aprendendo um pouco mais de como que a gente pode estruturar essa aula
sobre exercício físico na prevenção dos desvios posturais. Um outro livro também muito interessante é a Sala de Aula Inovadora, que a gente utiliza em todas as aulas, e você pode também estar recorrendo a essa literatura. E aí nós chegamos na hora da prática. Vem aqui comigo, professor. Viu como a proposta da atividade é muito interessante? Só o quiz já diz muito, né, sobre a aula. A gente já vê muitas possibilidades. E eu quero desejar para você uma boa aula. Manda o registro para a gente, dá feedback da aula, comenta se gostou, se foi bom, o que pode mudar. E até a próxima, professor. Tchau, tchau.